Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de contabilidade geral. Nesta aula nós vamos abordar a DLPA, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. Antes de irmos diretamente para as questões, algumas informações são importantes sobre essa demonstração. Então vamos a elas. A primeira informação é que essa demonstração ela tem como principal objetivo evidenciar a distribuição do resultado do exercício. Enquanto nós estudamos que a DRE ela tem o objetivo de apresentar a demonstração do resultado do exercício, ou seja, apurar o lucro, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, essa que nós vamos ver agora, ela vai apresentar a destinação, ou seja, de que forma esse lucro líquido ao final da DRE ele é aplicado. Segundo o artigo 176 da Lei 6404, existem várias demonstrações que são obrigatórias. Então vamos rever quais são essas demonstrações obrigatórias. Além do balanço patrimonial, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados também é obrigatória, assim como a DRE, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. Ou seja, lá na Lei 6404, nesse artigo 176, diz que ao final de cada exercício social, a diretoria ela deve elaborar, essas demonstrações contábeis com base na escritura mercantil. Nós falamos que a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que é essa demonstração que nós estamos estudando nessa aula, ela tem o objetivo de evidenciar a distribuição do resultado. Então, nessa evidenciação, alguns pontos eles são importantes que nós lembremos. É quanto à distribuição desses lucros, desses resultados. Aqui nesse diagrama nós entendemos que do lucro líquido do exercício, quando a empresa ofere em lucro, esse lucro ele vai ser apresentado lá no Razão, no livro Razão, na conta lucros acumulados. E esses lucros acumulados, conforme a lei, eles não podem ser mantidos. Ou seja, ao final do exercício, lá no balanço patrimonial, a conta lucros acumulados ela não pode aparecer, conforme a lei 6404. Por esse motivo, infere-se que os lucros terão que ser distribuídos. E de que modo os lucros serão distribuídos? Existem três formas. A primeira é a constituição de reservas. Parte desse lucro ele vai ser distribuído através da constituição de reservas. Conforme os artigos 193 a 197 da Lei 6404, existem várias reservas que poderão receber saldos advindos dos lucros acumulados, tais como reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de incentivos fiscais, reservas de retenções de lucros e aquela reserva de lucros a realizar. Mas isso é apenas uma parcela. Existem outra parcela desse lucro acumulado que deverão ser destinados ao pagamento de dividendos. Lembremos que numa companhia, ao final do exercício, dividendos deverão ser distribuídos porque consta exatamente no estatuto da entidade o patamar daqueles dividendos que serão distribuídos aos sócios. E antes da distribuição em si, esse saldo, parte desse saldo, ele vai ser destinado lá nessa conta de obrigação, que é dividendos a pagar. Mais uma outra forma de distribuição desses lucros é também o aumento de capital. Ou seja, a empresa ela pode aumentar o seu capital social, implicando aí no seu próprio crescimento, até para que ela possa atingir os seus objetivos, os objetivos que estão lá descritos no Estatuto Social. Portanto, essas são as três destinações possíveis para os lucros. Então é importante que a gente compreenda isso, porque a estrutura da DLPA ela tem muito a ver, ela está muito interligada a essa destinação dos lucros. Tanto a destinação, ou seja, a saída de recursos da conta lucros acumulados, advindas do lucro líquido, para as reservas de lucro, como também a reversão de reservas.
A reversão de reservas nada mais é do que o retorno da reserva constituída para a conta lucros acumulados. Outro ponto importante sobre demonstração dos lucros e prejuízos acumulados é que a maioria das questões de cobram exatamente o que está na norma, ou seja, cobra o conhecimento do candidato daquilo que se refere à Lei 6404 sobre a DLPA. E lá no artigo 186 diz que a DLPA ela deve discriminar. No inciso 1 diz o saldo do início do período. Então é muito importante isso aqui, porque isso aqui vai fazer parte da estrutura da própria demonstração, que nós vamos ver daqui a pouco. Os ajustes de exercícios anteriores, que também vai fazer parte. O que mais? E a correção monetária do saldo inicial. Lembrando que essa correção monetária ela não está mais em vigor, ela foi revogada desde a década de 90. Então ela não há mais correção monetária de valores financeiros. Então não há mais essa correção monetária. Inciso 2 fala da reversão de reservas de lucros e lucro líquido do exercício. Mais duas contas que vão constar na DLPA, reversão de reservas, como nós falamos na tela anterior, e lucro líquido do exercício. No inciso 3 fala de transferências para reservas, que nada mais é do que a constituição de reservas. Dividendos, aplicação em dividendos, transferência de saldo para dividendos, parcela de lucros incorporada ao capital, que isso é a incorporação do capital, ou seja, a transferência daquele saldo que nós vimos na tela anterior, e o saldo no final do período. No parágrafo 1º, consta que, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes dos efeitos da mudança dos critérios contábeis, que é a primeira situação, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possa ser atribuído a fatos subsequentes. Então, a norma é clara em dizer que só há ajuste de exercícios anteriores nessas duas hipóteses, decorrentes de efeito de mudança de critério contábil e também para retificar erro, que esse erro pode ser ocasionado também por fraude. No parágrafo 2º, diz que a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados ela deve indicar o montante do dividendo por ação do capital social. Muita atenção nisso aí, nesse parágrafo 2º, porque ele cita um item que é muito cobrado em provas. É que na DLPA deve constar o montante do dividendo por ação. Lembrando que lá na DRE, lá no final, consta que deverá informar o lucro líquido por ação. E aqui você observe que não confundir aqui com dividendo por ação do capital social. É um item exclusivo aí pedido para a DLPA. E poderá ser incluída na demonstração das mutações de patrimônio líquido se elaborada e publicada pela companhia. É outro aspecto, outro ponto importantíssimo. Não há aqui, é bom a gente compreender que a DLPA ela pode ser incluída na DMPL. Não quer dizer que ela vai ser substituída, não é isso. Ela vai ser incluída em uma outra demonstração. Quando ela for elaborada e publicada por determinada companhia, ou seja, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, então a DMPL poderá conter a DLPA, tornando aí a empresa desobrigada a apresentar, a publicar especificamente a DLPA. Então que isso aí fique muito claro, porque também é bastante cobrado. Vamos dar uma olhada agora na estrutura da DLPA. A estrutura temos aqui, como nós vimos aí na tela anterior, saldo do exercício do início do período, saldo no início do período. Temos aqui ajustes de exercícios anteriores, nós vimos lá no parágrafo 1º do artigo 186. A reversão de reservas de lucros, tá? Lembrando que a reversão, nós já falamos, mas a reversão de reserva de lucros, ela dá pelo débito na reserva de lucros e crédito nos lucros acumulados, que é exatamente o lançamento invertido à constituição de reservas. Observe que a reversão de reservas, ele aparece somando o saldo. Isso é muito importante a gente entender
aqui cada uma dessas contas, por que ela aparece somando, por que hora ela aparece diminuindo. Então é importante a gente entender que reversão de reservas, nós temos que somar ao resultado. Temos que somar o saldo existente, porque nós estamos revertendo, estamos tirando o saldo da reserva e colocando lá na conta lucros acumulados. Aí aqui temos o lucro líquido do exercício, que o lucro líquido do exercício vai acrescentar esse saldo, mas o prejuízo vai fazer exatamente o contrário, vai diminuir esse saldo. Temos aqui também a consideração das transferências para reservas de lucros, que nós já nos referimos. Então, quando nós tiramos dinheiro da conta lucros acumulados, tiramos saldo dessa conta, o valor é reduzido. Temos aqui também a redução por dividendos, ou seja, para pagamento de dividendos posterior, por exemplo, na conta dividendos a pagar, como nós vimos em slide anterior. E lembrando que deve indicar aqui, que isso é cobrado bastante em prova, deve haver a indicação do dividendo por ação na estrutura da DLPA. Aí temos aqui parcela do lucro incorporado ao capital, que como está saindo o saldo da conta lucros acumulados, então nós devemos aqui reduzir, diminuir. Temos aqui a conta dividendos antecipados, que essa conta dividendos antecipados, ela é possível, né? A legislação brasileira, ela permite que haja lá no estatuto da entidade o que? A possibilidade de antecipação de dividendos, sem antes, ou seja, antecipação sem antes fechar o exercício, antes de encerrar o exercício, a entidade ela distribuir dividendos. E esses dividendos distribuídos antecipadamente, eles são chamados aí de dividendos antecipados. E lembrando que esses dividendos, né, nós já falamos, eles vão constar lá no estatuto. Tá? A companhia ela vai regrar, né, apresentar as regras para a distribuição desses dividendos. E logo aqui embaixo nós temos aí o saldo ao final do exercício. Observe que é uma estrutura bem simples. Aqui a DLPA ela tem uma estrutura bem simples. E nós precisamos entender nessa estrutura as contas que aumentam e que diminuem o seu saldo para que a gente possa acertar, né, resolver as questões de prova de uma forma mais tranquila. Ok? Por esse motivo, vamos à questão de número 1. Em abril de 2014, a companhia Revisão verificou que o valor da despesa com provisões reconhecidas em 2013 e decorrentes dos seus processos tributários foi calculada considerando informações incorretas do departamento jurídico. Considerando que a diferença entre os valores calculados e o que deveria ter sido calculado é material, a companhia Revisão, letra A, precisa divulgar o erro em 2014 e corrigir suas demonstrações de forma retrospectiva. Letra B, precisa apenas ajustar suas demonstrações contábeis de 2013 para fins de apuração com as de 2014. Letra C, não precisa fazer nenhum ajuste nas demonstrações contábeis nem divulgar tal fato, considerando que é apenas um erro. Letra D, precisa apenas divulgar o erro das demonstrações contábeis de 2014. E letra E, precisa divulgar o erro em 2014 e corrigir suas demonstrações contábeis de forma prospectiva. Essa questão é uma questão muito interessante, que ela aborda um fato aí novo, né, que nós não abordamos até agora, que é aí a questão, a forma retrospectiva ou prospectiva. O que significa isso? Tá? Onde é que nós vamos buscar esse conceito? Então, esse conceito de retrospectivo aí em relação à DLPA, nós vamos buscar lá no CPC. Tá? E lá no CPC ele apresenta aí o conceito de o que é aplicação prospectiva e aplicação retrospectiva. Então, lá na norma, diz que a aplicação retrospectiva é a aplicação de uma nova política contábil a transações e outros eventos e a condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Ou seja, houve, no caso de uma nova política sendo adotada, aquela mudança decorrente daquela política tem que ser aplicada desde o início do exercício, como se desde lá tivesse sido
implementada. Essa chama-se aí a aplicação, conforme a norma, de retrospectiva. E a aplicação prospectiva, exatamente quando houver uma mudança dessa política contábil e de reconhecimento dos efeitos dessa mudança, então a representação se dará, né, daquele momento em diante. Por isso que é prospectiva. Temos aí um exemplo no primeiro caso, né, de aplicação retrospectiva, aquela que retroage ao início do exercício, as mudanças. Temos um exemplo aí, a diferença de critérios de estoque, ou seja, a avaliação de estoque de PEPs para custo médio, por exemplo. Então, no caso que a empresa ela deve ajustar o estoque inicial utilizando esse critério de custo médio desde o final do exercício anterior, como se o método ele tivesse sido sempre aplicado, ou seja, ao ajustar, ao alterar o método no final do exercício, então ela deve fazer a alteração aí da avaliação do estoque desde o início do exercício, como se desde lá tivesse sido aplicada essa mudança. Isso é a aplicação retrospectiva. E na aplicação prospectiva, o exemplo que a gente pode dar é o efeito de mudanças de novas estimativas contábeis. A entidade decidiu aplicar novas estimativas. E essas novas estimativas elas só serão mesmo aplicadas a partir daquele momento em diante. A dificuldade que nós temos que compreender aqui, que nós devemos extrair dessa questão, é única, é simples, é entender qual foi a situação e se essa situação ela é passível de correção ou não. Entendendo que ela é passível de correção, aí nós devemos julgar se a correção ela deve ser de forma retrospectiva, retroagindo desde o início do exercício, o critério adotado, ou se essa forma ela é prospectiva, vai ser alterada dali em diante. Observe que como ele está se referindo aqui a uma provisão que foi feita de forma incorreta, ou seja, considerando informações incorretas. Então, como ele adotou aí uma provisão baseada em informações incorretas, e ele diz claramente que esse erro é um erro material. E o que é que a norma diz? A norma diz que quando essa mudança ela for material, deverá, em primeiro lugar, haver aí uma correção desse erro, porque é um erro material, e além essa correção, ela deve ser retrospectiva. Até de forma intuitiva, nós entendemos que essa correção ela tem que ser retrospectiva. Imaginemos que a empresa ela fez essa estimativa desde o início do exercício. No final do exercício, ela observou que essa constituição dessas despesas de provisões tinham sido feitas de forma equivocada. Então, é correto que, conforme a norma, ela faça essa alteração e que essa alteração atinja desde o início dessa provisão. Portanto, nós temos aí a letra correta. A letra A precisa divulgar o erro em 2014, que ele vai informar esse erro e vai corrigir as demonstrações contábeis de forma retrospectiva. Portanto, questão de número 1, letra A. Questão de número 2, uma questão que vai abordar exatamente sobre a Lei 6404, que diz que, de acordo com a lei, a demonstração dos lucros acumulados é letra A, obrigatória, letra B, facultativa, letra C, gerencial, letra D, de ordem administrativa e letra E, parte integrante do livro diário da empresa. Nós já falamos em telas anteriores que, segundo o artigo 176 da Lei 6404, ao final de cada exercício social, a diretoria deve elaborar. Então, o que é deve? Isso quer dizer, quando a lei ela fala deve elaborar, isso quer dizer que há uma imposição aí, é obrigatório, a regra é obrigatória. Dentre essas demonstrações que são obrigatórias, está a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, além do balanço patrimonial, da DRE, da DFC e também da DVA. Portanto, temos aí que questão número 2, letra A como correta. Questão de número 3,
diz: a distribuição do lucro líquido ela é evidenciada. Aonde a distribuição do lucro líquido ela deverá ser evidenciada? No patrimônio líquido e no fluxo de caixa. Letra B, na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Letra C, no balanço patrimonial. Letra D, na demonstração do fluxo de caixa. E letra E, nas demonstrações do fluxo de caixa e do resultado abrangente. Questão muito simples, né, que nós já falamos sobre distribuição do lucro líquido. Lembrando que a formação, o cálculo do lucro líquido, né, a apuração do lucro líquido é feita lá pela DRE, lá na DRE. Mas nós já afirmamos que ao obter o lucro líquido, então nós teremos que elaborar a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, informando, né, a entidade vai informar nessa demonstração exatamente a distribuição, a aplicação desse lucro líquido no exercício. Portanto, questão muito simples e direta, letra B de bola. Questão de número 4. A distribuição do lucro líquido do período é evidenciada na demonstração. Letra A, do resultado abrangente. Letra B, de lucros ou prejuízos acumulados. Letra C, do resultado do exercício. Letra D, do valor adicionado. E letra E, do fluxo de caixa. Mais uma questão aí bem parecida com questões anteriores. Observemos que é bastante comum esse tipo de cobrança, né, em prova sobre isso. E nós já sabemos que ele tá se referindo aqui à distribuição do lucro líquido. Tá igual à questão anterior. Portanto, não nos resta dúvida que a resposta é a letra B de bola. Questão de número 5. Dados extraídos da DLPA da companhia Pouso Alegre relativos ao exercício encerrado no dia 31/12 de 2009, ajuste credor de períodos anteriores, 10.000, dividendos propostos pela administração, 150.000, constituição de reserva legal, 20.000, lucro líquido do exercício, 400.000, reversão de reserva de contingência, 70.000, constituição de outras reservas de lucro, 240.000, saldo em 31/12/2009, zero. Saldo zero no final. O saldo inicial em 31/12/2008 correspondia a um prejuízo acumulado de letra A, 50.000, letra B, 30.000, letra C, 70.000, letra D, 60.000 e letra E, 80.000. A dificuldade dessa questão é só a compreensão, nós devemos entender quais são as contas que aumentam naquela equação de cálculo aí da demonstração dos lucros acumulados, na demonstração dos lucros acumulados da DLPA, dos lucros ou prejuízos acumulados. Então nós devemos saber quais são as contas que somam esse saldo, e nós devemos saber quais são as contas que reduzem esse saldo. Então vamos, de forma bem simples, nós vamos identificar aqui, ó. Por exemplo, temos a questão informa aqui o saldo inicial é o quê? O saldo inicial é o que nós procuramos, é incógnita. Então nós temos aqui o saldo inicial, que é x, colocando aqui em equação. Lembrando que esse tipo de questão nós não precisamos aí elaborar no modelo, basta a gente compreender que aquele modelo, ele está, o padrão da demonstração, ele está em forma de equação, tem um saldo inicial, aí somamos e reduzimos ou subtraímos outros valores e nós chegamos a um saldo final. Então nós temos aqui saldo inicial, que ele é somado ou subtraído de acordo com as contas, de acordo com a aplicação. Observe, vamos analisar aqui a conta número 1, a primeira conta que ele apresentou aqui, ajuste credor de períodos anteriores. Esse ajuste credor significa o quê? A dificuldade do candidato é só
compreender se esse ajuste credor significa um aumento ou uma diminuição no saldo existente. Vamos lembrar uma coisa, ajuste credor significa que aquele valor está sendo devolvido para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Se ele está sendo devolvido, porque é credor, né, entra como um saldo devolvido, então esse valor ele vai ser somado. Então toda vez que nós falarmos aí, que a questão abordar, ajuste credor é somando. Toda vez que ele falar ajuste devedor é subtraindo, ou seja, é o saldo que está saindo para aplicação ou de reservas de lucro, ou de aumento de capital, ou, por exemplo, dividendos obrigatórios ou intermediários. Portanto, temos aqui ajuste credor, muito cuidado com isso aí, ajuste credor, somando. Nós somamos. Temos mais outra conta, qual seja? Temos aí 10 mil, saldo inicial, temos mais dividendos propostos pela administração, 150 mil. Dividendos propostos, obviamente, ele vai ser subtraído. Então, nós temos aqui menos 150 mil, menos 150 mil, dividendos propostos, foi a segunda conta. Temos aqui constituição de reserva legal. Constituição de reserva legal, ou seja, está saindo esse valor para constituir reserva legal. Se está saindo para constituir reserva legal, então menos 20 mil, está sendo subtraído. Então é muito importante nós entendermos, porque não tem como errar o cálculo se for bem compreendido. Temos aí, continuando, temos aí já a constituição de reservas, temos agora lucro líquido do exercício. O que é que o lucro líquido do exercício vai causar na DLPA? O lucro líquido do exercício, obviamente, ele vai aumentar, né? Ele vai ser somado. Então, temos aqui mais 400 mil. Por que ele vai somado? Porque é um saldo que vem acrescentar, vem credor, tá? A conta lucros acumulados. Então, um saldo que vem credor, então nós somamos aqui. Mais outra conta, tem aqui a reversão de reserva de contingência. Observe que reversão de reserva é o quê? Existia saldo na reserva de contingência e aquele saldo foi devolvido lá para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, se é reversão, esse valor ele também vai ser somado. Então, temos aqui um acréscimo de 70 mil. 70 mil, que é referente à reversão de reservas. Temos mais alguma coisa? Constituição de outras reservas. Constituição de outras reservas. Constituição de reservas, obviamente, está saindo o saldo da conta lucros acumulados. Portanto, nós subtraímos o valor de 240 mil. E agora? Agora nós chegamos ao resultado, né? E o resultado ele informa aqui que no final do exercício, ele diz aqui, ó, o saldo inicial, ele fala aqui, perdão, é aqui. Saldo em 31. Qual era o saldo? Igual a 0. Ele informa que o saldo aqui é 0. Então, nós temos aqui uma equação simples, básica, com uma única incógnita. Só nós somarmos todos os valores e subtrairmos os referentes. Aí nós temos aqui, num cálculo simples, que x é igual a 70 mil. Então, questão muito simples e direta, que não exige aí complexidade de cálculo, apenas compreensão das contas. Portanto, nós temos aí questão de número 5, letra C.